Olá, bom dia a todos. Peço só um minutinho para o pessoal começar a entrar. Bom dia, pessoal. Bom, vamos começar a apresentação de resultados do segundo trimestre de 25 e dos 6 meses acumulados de 2025 da Agri Brasil. Ah, então, só mostrando a agenda, como sempre, vamos começar com highlights, depois os desempenhos financeiros e operacional da Agri Brasil. Vamos falar um capítulo à parte do investimento que nós recebemos da Solaris, que acho que é uma informação muito importante. Highlights do TESC e desempenho também operacional e financeiro do TESC. Então, em relação à Agri Brasil, ah, eu, ah, mais uma vez, muito orgulhoso de apresentar um desempenho recorde para nós no primeiro semestre de 25. Os números representam uma trajetória, enfim, um caminho que nós viemos percorrendo, buscando sempre a qualidade, o melhor modelo possível. Então, nesses últimos quase 10 anos de empresa, a gente sempre buscou se colocar no mercado como uma alternativa de distribuição, exportação de grãos, da melhor maneira. Nós atuamos hoje, conseguimos vender para mais de 45 países, então compramos carregamos mais de 50 mil caminhões num ano para distribuir isso, além dos outros modais de vagões e barcaças para carregar em navios e atender 45 países com grãos, com soja e milho, que são os nossos commodities que a gente trabalha. Dois produtos essenciais na ração, para a fabricação de ração animal, ou seja, para alimentação finalmente humana. Então, temos muito orgulho dessa história. Nesse semestre, a gente teve uma receita de 2,1 bilhão, ou seja, ela é equivalente a todo o ano de 2024, então um crescimento bastante grande. Tivemos um crescimento no volume, né, ela foi impulsionada pelo crescimento do volume. A gente aumentou em 30% o nosso volume exportado ou movimentado nesse semestre, então a gente movimentou 1,7 milhão de toneladas nesse semestre, e isso representa um grande crescimento na margem EBITDA, 141% de crescimento nessa margem. Vamos falar um pouquinho mais para frente da aquisição de controle da Ag Brasil pela Solaris, que alavanca um crescimento e uma aceleração desse crescimento ainda maior na Ag Brasil e no TESC. Nós também seguimos atuando ou crescendo na nossa operação de fertilizantes. Então, lembrando que a gente está buscando se colocar na parte de distribuição de fertilizantes. Inicialmente, a gente tem comprado fertilizantes nacionalizados já em território brasileiro e distribuindo para a nossa rede de clientes. A gente tem clientes hoje, fornecedores da Agri Brasil, que compram mais de 10 milhões de toneladas, utilizam mais de 10 milhões de toneladas de fertilizantes por ano. E a gente entende que o fluxo reverso de logística pode ser muito interessante para a gente poder atender esses clientes no Brasil. Então, estamos fazendo os primeiros testes dessas operações de fertilizante. Nós tivemos ainda nesse semestre, ou evento subsequente, uma distribuição antecipada de dividendos do TESC. Lembrando que o TESC a gente não consolida no balanço da Agri Brasil e isso nos melhora também caixa. Então, tivemos 12 milhões de distribuição de dividendos, devido ao resultado muito robusto. E lembrando que
dividendos distribuíveis no TESC tem que respeitar o serviço da dívida, já que existe uma debênture, ou seja, então teve um resultado muito expressivo para já poder fazer essa distribuição. E ainda falar um pouquinho de safras, né? Então, esse resultado tem sido impulsionado por grandes safras, grandes números que a gente vê. A gente teve a maior safra de soja da história do Brasil e maior safra de milho da história. Então, ela vem aumentando a cada novo reporte, principalmente com as novas informações de milho, mas nós já temos um número de 320 milhões, 322 milhões de toneladas dessas duas safras combinadas, o que representa quase 40 milhões de toneladas de crescimento em relação ao ano anterior. Então, nós imaginávamos que isso ia pressionar a logística em todos os portos do Brasil, mas não acabou sendo o caso. Quer dizer, a venda mais fraca de produtores que, não gostando de preço, seguraram o produto, fez com que a exportação se manteve estável nos primeiros meses nos primeiros 6 meses do ano. Então, a gente imagina que a alta de exportação que o produto vai precisar sair, ela virá no segundo semestre, que a gente imagina ainda mais forte em termos de volumes exportados do Brasil. Então, avançando aqui em relação à nossa receita e volume, a gente teve um volume de 1.700.000 composta, movimentado nesse semestre, composta surpreendentemente, na maior parte por milho. Então, a gente não esqueceu o nosso lado milheiro, e aí fizemos até mais milho do que soja, geralmente. Como vocês veem, no ano passado a gente fez mais soja do que milho. Primeiro semestre é sempre um semestre de mais soja, mas devido a ter um ativo próprio portuário, nos permitiu fazer essa substituição quando a exportação de soja enfraqueceu e o produtor resolveu não vender mais a soja. Nós conseguimos aproveitar e exportamos uma boa parte de milho, referente à safra ou safrinhas anteriores, mas principalmente a safra de verão, do Paraná, que mostrou boas oportunidades, e talvez nós tenhamos sido o primeiro porto no Brasil que voltou para milho. Então, eu acho que a partir de abril nós já estávamos exportando milho novamente, enquanto os outros portos que trabalham em pool, ah, obrigatoriamente exportando soja. Então, essa flexibilidade também foi muito parte do nosso resultado, foi devido a essa flexibilidade. A nossa receita também teve um grande salto, né, de 750 milhões no primeiro semestre do ano passado para mais de 2 bi nesse semestre, a composição meio a meio, basicamente, a receita, né? Então, a soja que tem um valor maior, com um volume um pouco maior, de 1 bi e 75, e o milho, 1 bi e 14 milhões de receita. No lucro bruto, a gente teve um aumento aqui no trimestre de 100% em relação ao ano passado. Então, subimos de 22 milhões para quase 46 milhões de lucro bruto no trimestre. Então, a margem bruta aumentou também de 5,5% para 6,3%, enquanto o lucro bruto no semestre também subiu de 41 milhões para 83, ou seja, também subiu 100%. Então, a gente apresenta 83 milhões de lucro bruto no semestre e o lucro bruto nos últimos 12 meses, até junho, de 160 milhões de reais. Então, todos números recordes. O nosso EBITDA também foi recorde, quer dizer, a gente cresceu no trimestre contra trimestre 140%. Nossa margem aumenta de 4 para 5,5. Diria que boa parte dessa margem vem dessa flexibilidade ou dessa leitura que nós tivemos e de poder trocar de soja para milho e ter feito boa parte de exportação de milho no momento onde as margens de exportação de soja desapareceram.
E no semestre tivemos uma margem, no primeiro semestre de 25, uma margem total, um crescimento também de 141%, de 29 milhões de reais para 71 milhões de reais nesse primeiro semestre, com uma margem média de 3,4% sobre faturamento. O nosso lucro líquido aumenta de 2 milhões para 16 milhões, ou seja, um lucro bem, uma margem bem mais robusta, lucro líquido de 2% no trimestre, e no semestre a gente teve um pequeno prejuízo devido a despesas financeiras e outras despesas no ano passado, enquanto esse ano já tivemos um lucro líquido de 19 milhões no primeiro semestre. Em relação à distribuição de vendas, né, continuamos vendendo. Comentei com vocês no começo da apresentação que nós atendemos a mais de 45 países, é um número que a gente buscou recentemente, então tenho muito orgulho da gente ter essa capilaridade, mas basicamente a nossa mercadoria vai para a Ásia e para o Meio Oriente, né? Então, quando é soja, é mais Ásia, e quando é milho, talvez mais Meio Oriente e Norte de África. Então, nesse semestre, a gente teve 51%, 52% indo para Meio Oriente e Norte de África e 42% para a Ásia. Lembrando que a maioria, pelo menos 90%, se não 95% das nossas vendas são FOB, ou seja, são em cima do navio no Brasil, e é o nosso cliente que acaba definindo para onde que ele leva a mercadoria. Nesse semestre, nossos principais clientes foram a CJ da Coreia, a COFCO, a DM, a Voestalpine da Áustria e a BRF no Brasil, que representou 6% das nossas vendas. Lembrando que nosso foco é sempre exportação, mas nós estamos sempre atentos a, a mercado interno quando existe alguma vantagem de preço ou uma vantagem de condição para poder atender mercado interno. Em relação à logística, a gente teve uma logística, no geral, no Brasil, a logística foi tranquila. Tivemos um aumento no preço do transporte rodoviário num determinado momento, mas a logística nunca teve ameaçado, não teve grandes filas de espera nos portos brasileiros. Isso ficou evidente até no último resultado da Rumo, que sofreu por precificação, devido a essa logística mais tranquila. Então, a nossas exportações, a gente segue priorizando muito o TESC, a gente fez 87% de exportações através do TESC. Nós tivemos um momento no começo do ano que nós não tínhamos mais espaço no TESC e seguimos com demanda, então nós pegamos até espaço em Paranaguá para adicionar exportações, então 9% do nosso volume foi por Paranaguá, e tivemos e temos alguns compromissos ainda no norte, eh, que tivemos poucos embarques ainda no primeiro semestre, vamos ter mais embarques agora no segundo semestre em portos do norte. Então, no total, embarcamos 25 mil caminhões, 71 barcaças e embarcamos em 26 navios nesse primeiro semestre. Em relação ao resultado gerencial, lembrando que a gente faz dentro do resultado gerencial da Ag Brasil, de novo, não consolida a TESC, é apenas Ag Brasil, e no gerencial a gente faz uma mudança principalmente da variação cambial, aonde essa linha aqui, no nosso balanço auditado, ela está para baixo. Como a nossa variação cambial é 100% redeada e relativa a resultado, quer dizer, todo produto que a gente compra em reais, a gente tem que fazer a venda de moeda futura para poder transformar esse valor em dólar e fazer o hedge. Então, isso é ajustado sempre nos resultados. Então, novamente, em grandes números, a receita líquida no semestre aumenta para 2 bi e 100 contra 750, o lucro bruto ajustado de 83 milhões, EBITDA de 71 milhões,
no semestre, que gera um lucro antes de imposto de quase 30 milhões. Então, esse é nosso resultado do semestre, que todos vão ter acesso, ou já têm acesso. E nos últimos 12 meses, também acho que é um número interessante, nós tivemos aqui uma receita líquida de 3,5 bi. Então, é uma receita também recorde para nós, com um EBITDA ajustado de 132 milhões e um lucro antes de imposto de quase 67 milhões. Então, esses são os números ajustados, são os números da Agri Brasil. Em relação à nossa dívida, nós seguimos com apenas uma dívida de longo prazo, a dívida aqui do Banco do Brasil para compra, para investimento no TESC, ela tem diminuído, então a nossa alavancagem tem diminuído devido tanto a pagamentos de principal de dívida, essa dívida hoje está em cerca de 90 milhões, talvez, um pouco menor, com o depósito que nós temos. E é nosso crescimento de EBITDA, então hoje a gente está com 0,7 vezes de, de relação de dívida líquida contra EBITDA. Então é a nossa única dívida de longo prazo, o resto são dívidas operacionais, como a CC, transacionais, que nós chamamos. Então, a grande novidade que também queria destacar para vocês, além do ótimo resultado, foi o anúncio, quer dizer, nós fizemos assinamos um acordo com a Solaris para que ela compre controle da Agri Brasil e, por consequência, controle do TESC também. Então, falar um pouquinho mais de quem que é Solaris, quer dizer, isso já foi colocado como um fato relevante, já foi distribuído para todos, mas a Solaris é uma empresa sediada em Dubai, né? É uma empresa de trading de grãos, ela é especialista em trigo, ela faz mais de 15 milhões de toneladas de trigo, comprando de várias origens e distribuindo pelo mundo. Ela fatura mais de 4 bi e tem um equity de 400 milhões de dólares. O interessante é que ela é controlada pelo Fundo Soberano de Omã. Então, ela recebeu recentemente uma, um aporte de capital do Fundo Soberano de Omã, e os fundos árabes, eles têm tido uma atuação no mercado de grãos. Eu acho que desde que teve a discussão de food security, isso não é novidade. Nós conversamos com alguns fundos soberanos durante alguns anos atrás. O Fundo Soberano, por exemplo, de Abu Dhabi é o controlador, o maior investidor da Dreyfus, da Louis Dreyfus, que é uma grande empresa do setor. O Fundo Soberano da Arábia Saudita, o Salek, comprou a Olam, que é uma outra grande empresa do setor. E o Fundo Soberano de Omã optou pela Solaris para fazer seu investimento no setor. Sendo que a Solaris é uma especialista em trigo, ela já saiu a mercado para poder buscar uma diversificação de geografia e diversificação de produtos. Então, a gente acolhe de braços abertos a entrada da Solaris no capital da Ag Brasil. A gente entende que a entrada dela abre novos mercados e novos clientes, e uma capacidade de marketing ainda mais importante para a Ag Brasil. O acordo de venda, ele tem condições precedentes, então a gente ainda tem, entre outros, condições precedentes com CADE e ANTAC, onde nós já submetemos para aprovação. Eu, pessoalmente, eu continuo como minoritário na empresa e tenho uma permanência mínima de pelo menos 3 anos. Pode ser mais longo esse tempo. Então, preservando a- e ajudando a Solaris nessa etapa, nessa nova etapa, e nesse crescimento e investimento aqui no Brasil. Além do investimento na Agri Brasil,
A Solaris também comprou 2 minoritários no Tesc, então hoje temos apenas, sobrou apenas um sócio minoritário no Tesc com 15%. O fato de ter os minoritários também, as operações todas entre Tesc e AgBrasil vão continuar sendo arm's length, ou seja, a preços de mercado, então preservando os direitos de minoritários. E nós temos dentro também das condições da negociação com a Solaris, uma previsão de capitalização na Agri Brasil e pagamento integral dessa dívida de longo prazo. Então, a gente ficaria também com um balanço ainda mais saudável para o potencial crescimento da Solaris no Brasil. Lembrando que a Solaris não tem nenhum investimento no Brasil, não tem equipe no Brasil, então ela conta com a equipe da Agri Brasil e Tesc para esse crescimento no país. Em relação a Tesc e resultados de Tesc, então, também de novo, é mais um resultado recorde, impulsionados principalmente pela Agri Brasil, pelo volume de grãos. Então, a gente operou um total no Tesc de 3,4 milhões de toneladas. Lembrando que o Tesc opera grãos, é uma parte do que ele opera também outros produtos como aço, minérios, madeira, enfim, fertilizantes. Nesse semestre, a gente operou 3,4 milhões, foi uma alta de 30% quase contra o ano passado, que a gente operou apenas 2,7 milhão. Só de grãos foram 1,4 milhões de toneladas, então uma alta de 50%. Então, um grande crescimento de grão no primeiro semestre. Dentro do nosso contrato com a ArcelorMittal, que é um contrato de longa duração, a gente movimentou 1,3 milhões de toneladas, então crescimento de 8%. E descarregamos outros produtos, cerca de 750 mil toneladas, também crescimento de 30%. A gente completou agora em junho também 2 anos da inauguração do terminal de grãos dentro do Tesc. E dentro desses 2 anos nós já operamos, já exportamos mais de 5 milhões de toneladas de grãos. Então a gente tem colaborado com essa exportação e talvez com a melhoria também da situação em Paranaguá, que tem sido melhor nesses últimos anos. Nós vamos ainda ter como um evento importante, houve um reajuste na tarifa de grãos, então a partir do segundo, e a que passa a vigorar a partir do segundo semestre, então isso vai ter um impacto também em segundo semestre. E a Solaris tem toda a visão dentro de todo o processo de diligência, ela tem interesse em destravar investimentos, então ela gosta de investimentos em ativos e ela tem grande interesse em destravar todos os investimentos para ampliação do Tesc, ampliação de descarga, ampliação de armazenagem, ampliação de carga, então tentando chegar num volume possível bem maior do que o volume atual de movimentação do Tesc. Algo que eu acho que é importante frisar, a gente trabalha concorrencialmente, pelo menos na área de grãos. Nosso grande concorrente é o próprio Porto de Paranaguá, com seus vários berços, e o berço 101, que é o berço público em São Francisco do Sul, onde vários exportadores dividem esse berço de exportação. Nesse trimestre de 25, houve uma queda, tanto em Paranaguá quanto no berço 101, de cerca de 20% em relação ao volume do segundo trimestre de 24. E nós conseguimos, ao contrário, crescer 7% nesse período. E no semestre, ainda maior, quer dizer, a gente conseguiu crescer 40%, enquanto os portos concorrentes caíram 7%, e principalmente São Francisco caiu quase 30%. Então, isso mostra que o nosso modelo de ter a Agri Brasil como um feeder de carga para o Tesc se torna muito interessante, porque se nós tivéssemos
O TESC pensando como se fosse um porto sem o feeder, talvez estaria sofrendo a diminuição de carga, como né, no trimestre, como esses outros portos sofreram, ou no semestre, como os outros portos concorrentes também sofreram. Em relação ao lucro bruto do TESC, a gente teve um aumento no trimestre de 56%, então subimos de 28 para 45 milhões de reais. Nos 6 meses também tivemos um aumento de quase 50%, chegando a 86 milhões de reais de lucro bruto e uma margem deliciosa no TESC de quase 52%. O lucro bruto nos últimos 12 meses foi de 177 milhões no TESC. Já o EBITDA, a gente também tem uma margem ótima EBITDA no TESC, então aumentamos em 73% no trimestre e 60% no semestre. Então chegamos a quase 80 milhões de margem EBITDA, que representa 46%. Portos que fazem apenas grãos, eles têm essa margem EBITDA até acima de 50%, chegando quase a 60% em alguns casos. Então, à medida que o grão cresce dentro do TESC, vai crescendo essa margem também. A expectativa é que aumente essa margem. E nos últimos 12 meses, a gente tem uma margem EBITDA de quase 160 milhões no TESC. Então, extremamente orgulhosos, lembrando que quando nós compramos, decidimos fazer um investimento no TESC em 2020, salvo engano, a margem EBITDA do TESC era 15 milhões de reais. Então, temos um trabalho fantástico, quer dizer, nossa aposta deu certo. O fato de ter um terminal de grãos mudou a vida do TESC, e além disso, acho que a gente tem gerido muito bem, ou trabalhado muito bem, claro que com todo o apoio dos nossos sócios e a gestão da equipe do TESC na operação de outros produtos. Quanto a lucro líquido, a gente então alcançou 11 milhões de lucro líquido no trimestre e quase 18 no semestre. Então, aumentos expressivos em relação ao ano passado. E nos últimos 12 meses já tivemos um lucro líquido de 52 milhões. A evolução do EBITDA, esse era o número, quer dizer, 20 não está aqui, mas 21, vocês podem ver que 21 a margem EBITDA é de 45 milhões, hoje estamos em 155. Então, crescimentos de médios de acima de 20%, levando a margem EBITDA de 27% para quase 50%, que nós estamos. Acho que temos uma meta de tentar chegar a 50%. Então, esse é um grande crescimento, um grande salto de crescimento, e por isso que a nossa aposta foi muito acertada de investimento no TESC, que já faz quase 5 anos de decisão desse investimento. Então, gerencialmente aqui, resultado do TESC dos 6 meses e dos últimos 12 meses. Então, em 6 meses tivemos aqui uma receita de 170 milhões, lucro bruto de 86 milhões, a margem EBITDA de 78 milhões e lucro líquido de 17. Nos últimos 12 meses, 320 milhões de faturamento, com lucro antes de imposto de 60 milhões e uma margem EBITDA de 156 milhões. Nós fazemos também uma proxy aqui, lembrando que o resultado de Ag Brasil, o TESC ainda não é consolidado. Eventualmente, após esse investimento, uma vez que aconteça o closing, ele deve vir a ser consolidado dentro da Agri Brasil. Mas, combinadamente, nós estamos falando num semestre com faturamento de 2,2 bi, com um lucro ajustado de 170 milhões e um EBITDA de quase de 150 milhões, ou seja, a margem, uma coisa que eu também sempre ressalto aqui, nós temos EBITDAs parecidos entre Agri Brasil e TESC,
em termos numéricos, mas a margem da Agri Brasil é muito menor, porque é um mercado muito mais concorrencial, sem a necessidade de investimentos, né? O TESC ele tem todo o CAPEX feito, quer dizer, é normal esse negócio de infra que nós temos ter essa margem, mas a gente consegue ter consolidadamente ou combinadamente uma margem de quase 7%, que é uma margem EBITDA já bastante saudável. E à medida que a gente cresce margem no TESC, ela vai aumentando. Então, estamos super felizes com o nosso modelo, acreditando que vamos ter um segundo semestre muito forte também. Aqui temos um resumão dos números, já começo aqui a antecipar que, se tiverem qualquer dúvida, por favor, coloquem no chat ou me mandem por WhatsApp. No final da apresentação, vou responder todas as dúvidas ou comentários, mas estamos entregando mais um semestre muito forte, numa, num, num modelo muito focado na logística, muito focado em infra, então, e muito disciplinado em termos de risco. Eu acho que isso que vem sendo apresentado desde que nós, há muitos trimestres, resultados muito previsíveis ou muito em linha com o trimestre anterior. Então, então é isso que eu tinha para apresentar. Fico à disposição aqui no chat para dúvidas, para questionamentos. Pessoal, fiquem à vontade de fazer perguntas. Não sei se eu fui muito detalhista ou bem assertivo nessa apresentação, então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no WhatsApp. Bom, pessoal, veio a primeira pergunta aqui. Tem uma pergunta, bom, a pergunta, né, que estava esperando realmente essa. Pergunta em relação a governo americano, governo do Trump. Ah, a pergunta é como que a pressão dos Estados Unidos para que a China priorize a aquisição de soja americana, se eu avalio que isso pode impactar a competitividade da Brasil e eventualmente reduzir o volume exportado. Não, eu não acredito. E eu vou explicar o porquê. Quando o Trump diz que queria quadriplicar a exportação americana, ficou um pouco torta essa mensagem, porque o Brasil hoje exporta 80% do que a China consome de soja, vem do Brasil e talvez 20% dos Estados Unidos. Então, já vi pessoas me perguntando, puxa, então o Brasil, os Estados Unidos vai vender 80% e o Brasil só 20%, o que vai acontecer com toda essa soja? Então, em primeiro lugar, os Estados Unidos têm uma safra de soja muito menor que a do Brasil e não tem volume, nem teria volume para exportar. Quando ele diz em quadriplicar, eu acho que ele pode estar dizendo que as exportações da Americanas caíram ainda mais, o que é normal, porque o Brasil entra com a safra a partir de fevereiro, março, com muito mais competitividade. Então, os volumes recentes de exportação americanos caíram ainda mais. Então, talvez esse volume pode ser aumentado e deve ser aumentado a partir de outubro, quando entra a safra americana. Mas não existe nenhuma chance da China deixar de comprar do Brasil. A soja
e da China, pode ser que a China aumente volumes de soja americana, mas lembrando que hoje os Estados Unidos, o que ele não vende para a China, ele vende para outros países. Então, se ele aumenta o consumo de soja americana, se a China por acaso aumenta o consumo de soja americana, o Brasil vai vender também para esses outros países que são hoje atendidos pelos Estados Unidos, como o Japão, Vietnã, entre outros. Bom, veio mais uma pergunta em relação a um disclosure maior da operação com a Solaris. Infelizmente, nós temos uma, um acordo de confidencialidade, e não podemos, então, revelar mais informações nesse momento. Ah, mas estamos trabalhando para efetivar o closing em breve, quer dizer, ultrapassando as condições precedentes que, se superadas, culminam no closing. Bom, pessoal, eu acho que é isso aí. Ficamos à disposição para novas perguntas, e aproveito para desejar um bom final de semana a todos, e nos vemos em breve. Muito obrigado.